A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo e já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que estamos também no Telegram. Aqui embaixo tem um link na descrição do vídeo, tem um link que te leva até o Telegram e lá você vai encontrar slides para a sua aula, você vai encontrar materiais em PDF, livros, tudo para ajudar você, professor, em sua sala de aula. Espero que seja útil, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista dessa revista é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo, ele é juiz de direito e bacharel em teologia. A lição de hoje é a lição 4, o Tribunal de Cristo. O texto do dia nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A síntese nos diz assim: todos os salvos em Jesus Cristo um dia comparecerão diante do tribunal de Cristo. Aí cada um será recompensado por suas atitudes e obras. O objetivo da lição é explicar como será o tribunal de Cristo, evidenciar o que acontecerá no tribunal de Cristo e compreender o que receberemos no tribunal de Cristo. O texto bíblico base dessa lição é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 8 ao 15. A introdução na revista nos diz assim: como você tem realizado a obra do Senhor com diligência e excelência? Na lição de hoje estudaremos acerca do Tribunal de Cristo, lugar onde os crentes vão receber a recompensa por suas obras realizadas na terra em favor do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Muitas pessoas confundem o tribunal de Cristo com o juízo final. Entretanto, será dois acontecimentos muito distintos. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o tribunal de Cristo será para os crentes. É o momento em que eles serão recompensados por todo o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Veremos que haverá uma recompensa para todos aqueles que serviram e servem a Cristo por amor, com zelo e excelência. O Novo Testamento é explícito em um dia virá em que os crentes deverão comparecer todos perante o tribunal de Cristo. Dificilmente poderia haver uma realidade mais séria. A realidade daquele dia de contabilidade é frequentemente citada nas Escrituras, tanto como um incentivo à piedade e crescimento, quanto como uma advertência contra o descuido e a preguiça espiritual. Cabe ao crente contemplar cuidadosamente tudo o que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquele dia. Tópico 1. O que é o Tribunal de Cristo? Uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Se pela fé em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, certamente participaremos dessa grande audiência. Paulo diz que todos os salvos estão intimados a comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você consegue imaginar esse momento? Nessa hora, nossas obras, boas ou más, serão expostas diante de uma multidão de pessoas. Você já pensou a esse respeito? Haverá certamente muitas surpresas quando o Senhor trouxer juízo a respeito das nossas ações. Quando se dará o tribunal de Cristo, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus,
O tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala de um julgamento especial que Deus fará apenas para os crentes. É conhecido como o tribunal de Cristo ou o tribunal de Deus. Todos os crentes estarão diante de Deus e serão julgados individualmente. O que acontecerá nesse tribunal? Quem será julgado? Apenas a igreja. Os participantes do tribunal de Cristo são membros da igreja do Novo Testamento. Essas são apenas as pessoas que confiaram em Cristo como Salvador, desde o dia de Pentecostes até a vinda de Cristo para a sua igreja. Não inclui os crentes do Antigo Testamento. Eles terão um tempo separado de julgamento e recompensa. Uma prestação de contas. Ainda não conseguimos compreender totalmente a justiça de Deus. Contudo, sabemos que o Senhor Jesus Cristo é justo e fiel. Ele não erra. Seu julgamento é perfeito e Deus ortogou todos os julgamentos. As Escrituras Sagradas nos mostram como será o julgamento dos crentes para a entrega dos galardões. O Tribunal de Cristo, segundo Tim LaHaye, somente as obras que suportarem o fogo do julgamento divino serão recompensados. Sabemos isso pela própria palavra, né, irmãos? É importante ressaltar que no tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecados. Os crentes somente receberão ou perderão recompensas. Contudo, esse será um momento de muito terror, pois as intenções dos corações dos homens será revelada diante de todos os crentes. Muitos fazem a obra de Deus por amor e obediência, de modo desinteressadas. No entanto, alguns fazem a obra visando apenas lucro e fama, mas no tribunal de Cristo tudo será revelado. O tribunal de Cristo não foi projetado para punir os crentes, mas sim para recompensá-los por seu serviço fiel. Todos nós prestaremos conta do que fizemos depois de confiar em Cristo como Salvador. Portanto, o tribunal de Cristo é um julgamento das obras do crente após a salvação. Paulo deu esta analogia: segundo a graça de Deus que me foi concedida, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro edifica sobre ele, mas que cada um preste atenção em como constrói. Agora, se alguém construir sobre esse fundamento com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, o trabalho de cada um se tornar manifesto, pois o dia o declarará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará o trabalho de cada um, seja de que tipo for. 1 Coríntios 3, 10, 12 e 13. Nossas ações serão julgadas. A Bíblia diz que Deus recompensará as obras do crente. No arrebatamento da igreja, em algum momento no futuro, o Senhor voltará para aqueles que creram nele. Ele mudará seus corpos de corruptíveis para incorruptíveis. Após esse evento, esses crentes irão para o tribunal de Cristo. O julgamento sempre vem após a ressurreição. Esse não é um julgamento para determinar quem entrará no céu ou não, mesmo porque no céu não entra pecado. Os pecados dos crentes não serão um problema no tribunal de Cristo. Eles já foram perdoados. O destino do cristão foi estabelecido. Com a morte de Cristo na cruz, o destino do cristão foi decidido de uma vez por todas. Não há condenação para aqueles que crerem em Cristo. Paulo escreveu: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um momento de recompensa ou perda delas. Alguns crentes pregaram a Cristo somente por inveja e porfia, mas todos anunciaram o Evangelho, fizeram uso de seus dons e talentos de boa vontade e por amor. Estes que pregam por porfias verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e sofrerem perdas quando do recebimento dos galardões. Jesus ensinou a respeito da importância de fazermos qualquer tipo de ação, como, por exemplo, orar, dar esmolas e jejuar em secreto, para que não venhamos perder o nosso galardão no céu. Muitos praticam boas ações e realizam a obra do Senhor somente para serem reconhecidos pelos homens.
Esses já receberam a sua recompensa na terra. Que venhamos servir ao Senhor de modo a garantir o recebimento do inteiro galardão. No tribunal de Cristo, haverá muitas surpresas de alguém que se achava grandemente usado por Deus e que era reconhecido pelos homens na terra. Pode ter suas obras reprovadas, e outro que não tinha nenhum tipo de reconhecimento, fez a obra do Senhor no anonimato, poderá ser grandemente honrado pelo Eterno. Nem todos receberão a mesma recompensa. No tribunal de Cristo, haverá aqueles que sofrerão perdas. Se a obra de alguém for queimada, eles sofrerão perdas, mas eles próprios serão salvos, ainda assim, como pelo fogo. O julgamento será pelo fogo. O fogo usado nas Escrituras como um símbolo de julgamento. Sodoma e Gomorra foram julgadas com fogo. A Bíblia descreve o Cristo glorificado dessa maneira. Sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a lã, brancos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. O fogo frequentemente simboliza a santidade de Deus, pois o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Os crentes devem aparecer diante do tribunal sem ter do que se vergonhar. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que, quando ele aparecer, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Os crentes receberão recompensa total por seus atos de fé. Olhai para vós mesmos, para que não percamos as coisas pelas quais trabalhamos, mas para que possamos receber a recompensa completa. Tenha cuidado para não perder a recompensa. As Escrituras alertam os crentes sobre a perda de suas recompensas. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Isso é a perda de recompensa, não de salvação. Tópico 2. O que acontecerá no tribunal de Cristo? A fidelidade ao Senhor será recompensada. A palavra usada por Paulo, a palavra grega para no tribunal de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é bema. O bema era um lugar elevado, uma plataforma utilizada por oradores públicos e atletas, o pódio, quando recebiam seus troféus. O bema também era usado pelos governantes em seus discursos e pelos juízes. No tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada superior, e dali seus olhos poderão contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de uma forma justa. Não desanime, pois Jesus está vendo todo o seu trabalho, sua fidelidade. No momento certo, ele vai lhe recompensar. Por isso, não desista. Ambas as cartas, Romanos 14, versículo 10, e segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala do tribunal. Esta é a tradução de uma palavra grega, a palavra bema. Bema é usado nos evangelhos e Atos, uma plataforma elevada onde um magistrado romano, um governante, se sentava para tomar decisões e passar a sentença. Era o uso nas epístolas também de Paulo, por causa de suas muitas alusões a competições atléticas gregas, está mais de acordo com no original grego do que ele queria dizer. Essa palavra foi tirada dos jogos istmos, em que os competidores competiam pelo prêmio sob a análise cuidadosa de um juiz que se certificavam que todas as regras da competição fossem obedecidas. O vencedor de um determinado evento que participava de acordo com as regras era conduzido pelo juiz até a plataforma denominada bema. Tinha que se apresentar ao juiz e atestar que havia competido de acordo com as regras de alimentação, treinamento, pureza moral. O bema era um teste de drogas dos velhos tempos. Se você não correu de acordo com as regras, você não ganha o prêmio. Da mesma forma, o cristão será julgado, não pelo pecado que foi estabelecido em Cristo, mas por nossa fidelidade.
Lá a coroa de louros era colocada em sua cabeça como um símbolo de vitória. Em todas essas passagens, Paulo está retratando o crente como um competidor em uma competição espiritual. Talvez não seja confuso exagerar na metáfora da competição atlética. Um crente não se esforça para derrotar o outro. Não há alegria na queda de um irmão corredor. O objetivo da corrida não é superar todos os outros, mas agradar aquele que sentará no assento do bema, na conclusão do evento. Assim como o atleta grego vitorioso apareceu diante do bema para receber seu prêmio perecível, o cristão comparecerá diante do bema, tribunal de Cristo, para receber seu prêmio imperecível. Após o término das competições, os competidores vencedores se reuniam diante do bema, que para receber suas recompensas, coroas de louro. O bema não era uma bancada judicial onde alguém era condenado, era um assento de recompensa. Da mesma forma, o Tribunal de Cristo não é um banco judicial. A vida cristã é uma corrida e o árbitro divino é Jesus Cristo. Depois que a corrida para cada crente terminar, ele reunirá cada membro diante do bema, com o propósito de examinar cada um e dar as recompensas adequadas a cada um. Em outras palavras, é um tribunal de recompensas e retrata um momento de recompensas ou perdas, de recompensas após o exame, e não é um momento de punição em que os crentes são julgados por seus pecados. Isso seria inconsistente com a obra consumada de Cristo na cruz, porque ele pagou totalmente a penalidade por nossos pecados. Um julgamento individual. Os crentes prestarão contas individualmente do uso que fizeram dos dons e talentos que receberam do Senhor. Todos os servos de Deus receberam da parte do Senhor algum tipo de talento, sendo que uns receberam mais e outros menos, mas todos receberam conforme suas habilidades. Na parábola dos talentos, narrada por Senhor Jesus, também vemos que os servos não receberam aquilo que eles poderiam administrar. Tal fato nos mostra que, se falarmos em nossas atribuições, não poderemos dar nenhum tipo de desculpas. Diante do tribunal de Cristo, os crentes não poderão dizer que estavam sobrecarregados, então precisamos ter cuidado. A questão no tribunal de Cristo não é o destino eterno daqueles que estão sendo julgados. As obras do indivíduo são a base do julgamento ali. Mas a salvação não está relacionada a nenhuma obra feita pelo indivíduo. É uma questão de fé pessoal na obra consumada de Jesus Cristo e resulta em uma posição de justiça perfeita diante de um Deus trino. Com referência à salvação eterna, Judas afirma que Deus é capaz de nos apresentar sem defeito diante do trono de sua glória com grande alegria. Por outro lado, a questão no tribunal de Cristo é a concessão ou retenção de recompensas. E a esse respeito, haverá aqueles que sofrerão perdas, que serão salvos como que por fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, sugere para nós uma fuga como por chamas, um escape, né? Que ficarão envergonhados na sua vinda. A qualidade precederá a quantidade. Deus valoriza a maneira como os crentes executam seu trabalho. O Senhor não se impressiona com a quantidade, com os números. Ele deseja ver qualidade, pois a palavra de Deus adverte a respeito daqueles que fazem no serviço de Deus de qualquer maneira. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Precisamos realizar a obra do Senhor, mas com excelência. Temos visto um aumento do chamado marketing pessoal, ou seja, os crentes querem ser conhecidos e que suas obras apareçam a todo custo, mesmo que para isso usem de engano. Esses fazem da sua vida uma verdadeira vitrine, postando todas as suas ações nas redes sociais a fim de receberem muitas curtidas e aumentar o número de seguidores. Deus sabe e conhece o coração do homem. Ninguém engana ao Senhor.
Por isso, as nossas ações serão provadas pelo fogo. A base do julgamento, o critério do julgamento são mais especificamente definidos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, onde Paulo afirma que todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba as coisas que fez por meio do corpo segundo o que fez, bom ou ruim. O versículo afirma que o propósito do bema do tribunal é verdadeiro, é o verdadeiro coração. Cada crente será revelado, cada coração será revelado. Isso significa que será manifesto tudo. O termo traduzido como mal, o nesse versículo é incomum, não denota corrupção moral ou mal intrínseco, mas aquilo que é inútil, vil, irremediavelmente imprestável. Nessa epístola anterior, Paulo caracterizou tais obras sem valor como madeira, feno, palha, que certamente seria consumida pelo fogo do fogo destruído do Senhor. O ponto é que algumas obras, embora superficialmente nobres e altruístas, serão demonstradas no tribunal de Cristo como tendo nascido de motivos perversos, animadas pelo desejo de engrandecimento próprio ou capacitadas por artifícios carnais. Eles serão descartados como inúteis e vis. Parece lógico que os grandes homens e mulheres de fé receberão todos os prêmios, mas podemos ficar surpresos com prêmios de crentes relativamente desconhecidos, aqueles cristãos que oram nos bastidores, que servem aos outros sem esperar nada nem reconhecimento, que doam bem no anonimato seus recursos, bem em silêncio, fazendo o que o Senhor os havia chamado para fazer. Não se preocupe com o que Deus chamou outra pessoa para fazer. Concentre-se no que Ele chamou você para fazer. O que pode não parecer muito valioso ou importante agora, terá muito mais valor no céu. Tópico 3. O que receberemos no tribunal de Cristo? Recompensas eternas. Jesus nos ensinou que deveríamos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem não consome e nem onde os ladrões não minam e roubam. Com essa afirmação, ele estava mostrando qual deveria ser o nosso alvo neste mundo, os tesouros celestiais, ou seja, aquilo que é eterno e não efêmero. Todo reconhecimento ou recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo. Contudo, o que receberemos não terá data de validade. Será que nós conseguiremos entender a grandiosidade do que Deus tem preparado para nós? Aqueles que conseguem compreender essa verdade permanecem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. No tribunal de Cristo, cada um de nós terá que prestar conta do que fizemos com a vida, dons e vocação que Deus nos deu. Madeira, feno, palha, de que Paulo falou, não se refere tanto ao pecado, mas a dar mais importância às coisas passageiras dessa vida do que às coisas de Deus. Você pode estar colocando todas as suas energias em sua carreira, em um esporte, um hobby, ou até mesmo em assistir uma série na TV, mas todas essas coisas passarão. Há alguma confusão sobre se o pecado não confessado do crente será exibido no tribunal? Poderia haver uma tela gigantesca de cinema, esticada através dos lugares celestiais para que o mundo atônico pudesse sentar e assistir, enquanto todos os pensamentos e atos perversos feitos no segredo do coração e da vida de um homem serão repetidos ali no telão, no julgamento? Absolutamente que não. Deus declarou que os pecados de um crente foram perdoados e esquecidos e que ele não se lembrará mais desses pecados, mas que não haja consolo pernicioso nisso para o cristão descuidado. Tal maldade na vida mortal de um crente produzirá vergonha, mas não porque as ações serão repetidas diante de uma multidão maliciosa. Em vez disso, haverá vergonha por causa da oportunidade perdida de servir e honrar o Redentor. Uma oportunidade que, uma vez desperdiçada, nunca pode ser totalmente recuperada. Recompensa inimagináveis.
O apóstolo Paulo nos mostra no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que não temos condições para imaginar ou compreender o que Deus tem preparado para aquele que o ama. O Pai Celeste tem reservado uma recompensa para todos aqueles que são fiéis. Sabemos que neste mundo temos que enfrentar dores, sofrimento, tribulações, mas um dia tudo isso terá um fim. Se você está enfrentando uma perda, uma decepção, uma enfermidade ou qualquer tipo de sofrimento, não desanime. Permaneça firme em Jesus Cristo. Não deixe a casa de Deus, não pare de orar, de jejuar, de buscar o Senhor, pois em breve Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Continue com seus olhos voltados para o Cordeiro. Vivemos em um mundo decaído e nenhum de nós estamos isentos das dificuldades e tragédias que espreitam o caminho de cada pessoa que nasce nessa raça decaída. Mas por meio dessa bela verdade, Deus está nos dando um pequeno vislumbre das eras eternas que virão quando a velha ordem for eliminada e Deus estabelecer um novo céu, uma nova terra sob seu perfeito estado de direito. Chegará o dia em que o próprio Senhor viverá com os homens e eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Este será um dia em que todos os erros serão corrigidos. A alegria subsistirá e a tristeza e o próprio Deus enxugará cada lágrima. Recompensas imerecidas. Receberemos no tribunal de Cristo não frutos do que discurso com nossos talentos. Existe uma relação com as decisões que tomamos e com as escolhas que fazemos. Contudo, não podemos nos esquecer que eles também são consequência da graça divina, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua obra, a sua boa vontade. A compensação será dada em decorrência da graça aos servos que foram fiéis no pouco, a cada um conforme suas obras. Na parábola dos trabalhadores da vinha, essa generosidade divina mencionada por Jesus ao responder aos que acham justo a recompensa dos obreiros da última hora, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? O que queremos dizer com recompensa é que continuará no reino vindouro de Cristo. É o que Jesus disse, buscar o primeiro reino dos céus e a sua justiça. Não buscar bolsas que se rompem. É o que Paulo quis dizer com o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É o que ele também quis dizer com uma coroa imperecível. É o que João quis dizer para que você receba uma recompensa completa. É o que Paulo quis dizer com busco o lucro que aumenta para a sua conta e reinaremos com ele. Em certo sentido, nosso lugar de governo no reino de 1000 anos de Cristo será afetado por nossa fidelidade agora. Todo ato, desde o Adão, em algum sentido, será recompensado ou punido em Cristo, na cruz ou no inferno. Para mim, entretanto, o texto mais precioso é Apocalipse 19, do 7 ao 8. Regozijemos e demos glória a ele, porque é chegado o casamento do Cordeiro e a sua noiva está pronta. Foi-lhe dado vestido de linho fino, brilhante e limpo, pois o linho fino são as ações justas dos santos. Nossa vestimenta e seu esplendor virão do bema e a recompensa de Cristo, não a punição, veja bem, pelo que temos feito no corpo. Todas boas ação será trazida à luz. Conclusão na revista: o Senhor é bom e recompensará todos aqueles que trabalharam na sua seara por amor. Todos os nossos esforços no serviço do Mestre um dia serão recompensados. Talvez você esteja enfrentando muitas barreiras, muitas dificuldades que querem trazê-lo a abandonar a obra do Senhor, mas não desista. Em Jesus Cristo você encontrará força para suportar as aflições do nosso tempo. Vai valer a pena tudo o que você tem feito, todo o seu trabalho e esforço.
Todos que experimentarem o tribunal de Cristo possuirão os privilégios e honras como filhos de Deus. Jesus disse que reconhecerá aqueles que acreditarem nele diante de seu Pai e diante dos anjos. Deus abençoe você a sua semana. Lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Continue firme no Senhor Jesus. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.